Eu era casada com 3 homens e nenhum deles sabia um do outro. Ai, mas como você conseguiu essa... Talento! Tem mulher que tem talento. Vou contar pra vocês como que aconteceu essa situação. Quando eu conheci o meu primeiro marido, que tínhamos 3, eu já exercia, né, a minha profissão, que é uma profissão que me ajudou muito nessa querida dessa situação, facilitou muito a minha vida. Eu trabalhava como motorista de caminhão. Você achou que só homem trabalha de motorista de caminhão? Não, 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 querido. Eu trabalhava de motorista de caminhão. Vivia na estrada da vida. Entregava carga para uma empresa. E eu gostava muito disso. Eu sempre quis trabalhar com isso. Eu gostava de ficar na estrada. Meu caminhão era todo pimponho, todo decorado por mim. E aí, na minha cidade mesmo, de onde eu nasci, que era onde eu tinha minha casa, que era onde eu trabalhava para essa empresa, eu conheci meu primeiro marido. A gente se casou, namoramos durante um bom tempo, depois a gente noivou e se casou, né? Tudo certinho ali nos conformes. Só que eu falei pra ele que uma das primeiras coisas que eu falei pra ele é que eu não iria largar minha profissão pra casar com ele. Ele falando que não, que ele me amava, falou que me amava e que ia me aceitar do jeito que eu era e que se eu gostasse dessa profissão, como ele sabia que eu gostava, eu poderia continuar, que isso não iria atrapalhar em nada a nossa relação. E eu falei pra ele que tudo bem então, e assim eu continuei na minha profissão. Só que esse foi o problema. Eu viajava muito. E antes eu era solteira, né? Então, como eu viajava pra várias cidades, eu conhecia vários bofinhos. Pegava uma aqui, pegava um ali. Sempre tinha uma caminha quentinha pra eu poder dormir nas viagens que eu fazia. E eu, como era muito safada, depois que eu casei, isso não mudou. Eu pensei, ele não vai saber mesmo. Ele fica lá na minha cidade, meu marido trabalhava de home office. Eu conheci o meu segundo marido. Mas vocês acham que eles não descobriram isso? Calma, vamos chegar lá. Curte e comenta pra parte 2. E assim, eu tinha uma rota, né, era uma rota que eu sempre fazia, que a minha empresa estipulava. E aí, nessa cidade que eu sempre ia, que era uma cidade, tipo assim, umas 4 cidades depois da minha, eu conhecia um candenguinho, a gente ficava, eu, né, frequentava a cama dele vez ou outra quando eu ia pra lá. Só que aí a gente foi se apegando, né, ele tinha o meu número, começou a me mandar umas mensagens mais românticas, e eu sempre usando a minha profissão, falando que eu não tinha tempo, que ele não teria um relacionamento normal comigo, que eu não iria apresentar ele pra minha família, porque eu não tinha tempo pra isso, né, que a gente não teria um relacionamento direito, que ele falando que não, eu te amo do jeito que você é, eu te aceito do jeito que você é, eu só quero ficar com você. Eu falei, tranquilo. E aí, ele me pediu em casamento. E eu falei pra ele, cara, vamos só juntar os nossos panos de bunda, porque eu já era casado com o outro no papel, mas ele não ia saber, ia ser cremezinho. E ele falou que tudo bem, que ele não tinha isso de casar na igreja, mas que ele só falou porque achou que eu queria. Eu falei que não, que também não era a minha ambição. Falsamente eu comprei umas roupinhas, porque se eu pegasse na minha casa, meu primeiro marido ia desconfiar. E deixei na casa desse meu outro marido, né? E assim eu fazia. Todas as vezes que eu tava na minha cidade, eu ficava com o meu marido, o oficial. Todas as vezes que eu ia pra cidade do meu outro marido, eu ficava com ele, também oficial, mas ele era o número 2. E aí aconteceu que a rota da minha empresa mudou. Porque vivia mudando, mas a minha tinha um bom tempo que não mudava, sabe? Mudou e eu comecei a ir pra mais ou menos umas 5 cidades diferentes que eu não ia. E aí, queridos, nessas 5 cidades onde eu fui pra outro estado, não era nem mais a minha cidade, eu fui pra outro estado, eu conheci um candenguinho, que foi onde eu comecei a passar a noite na cama dele também, toda vez que eu ia nessa cidade. Ah, e óbvio que todos esses meus 2 maridos, eles eram cornos nas cidades que eu passava, tipo, que não era nem a do meu primeiro, nem a do meu segundo. Sempre tinha um outro contatinho que eu ficava, então sempre tinha uma caminha nova pra eu poder, né, me aconchegar. Então, tipo, eu tinha os ficantes plus, eu tinha o marido 1, marido 2, não tinha nenhum namorado. E aí, quando eu fui pra essa cidade, eu conheci esse candenguinho no posto de conveniência, quando eu tava tomando o meu cafezinho da manhã, ele foi super simpático comigo, fui pra casa dele, né? Isso, não, obviamente, não foi na primeira viagem, foram várias viagens. E aí, a gente começou a conversar, comecei a ir pra casa dele, quando eu ia pra lá, comecei a passar a noite. E ele me pediu em namoro. Ai, não, porque eu gosto de você, eu quero que você namore comigo, que não sei o quê. Esse era meio mucilon. Ele era o mais novo de todos os meus maridos, inclusive mais novo que eu. Então esse dava pra iludir mais fácil. Eu expliquei, falei que eu era uma mulher muito mais velha pra ele, falei que a minha vida não era o conto de fadas que ele achava, que eu não seria um relacionamento normal. O mesmo papinho que eu dei no primeiro, eu dei no segundo, eu dei no terceiro. Ele falando que não, que ele queria ficar comigo, que o chá era bom, né? O chá aqui da Priquitinha era bom. E aí ele topou a gente namorar. Ele, não, a gente namora, sabe quando você vem aqui, que não sei o quê. E eu comecei a namorar com ele. E foi assim durante 2 anos da minha vida. Eu tinha 3 anos de casada com o primeiro, 2 anos com o segundo
e 1 ano com com o terceiro. E eu consegui administrar bem isso, porque eu era quase uma turista, né? Aqui no meu relacionamento. Só que aí o novinho emocionado fez algo que o meu primeiro marido desconfiou e aí deu ruim. Eu nunca gostei desse negócio de ficar marcando quando eu tava furianfando. E eu sempre usava da minha profissão. Usava da minha profissão pra tudo. Falava, olha, eu já sou caminhoneira, se você me marcar, o que as pessoas vão pensar de mim? E todos eles respeitavam, sabe? Só que teve uma vez que o novinho se empolgou. Caiu o negócio aqui. O novinho se empolgou, né? E acabou deixando umas marquinhas no meu lindo e belo pescocinho de Jeová. Só que aí, eu tava indo ver o meu primeiro marido. Mas eu pensei, até lá, né, ainda tem um bom tempo de estrada, vai sumir. Pois bem, cheguei na casa do meu primeiro marido, não tinha sumido, né? Tentei esconder com maquiagem, tentei esconder de algumas formas, mas na furefação, o meu marido viu. E viu que não tinha sido ele que tinha feito, porque eu tinha acabado de chegar. E ali, amor, ele começou a desconfiar, começou a perguntar o que era. Eu falei que era só um machucado, não sei o quê. Ele acreditou em mim? Não, mas ele fingiu que acreditou. Fiquei lá um tempinho com esse meu marido, né? Fingiu perfeitamente que tava tudo bem. E aí peguei a estrada de novo pra poder entregar a minha próxima carga, que era na casa desse meu segundo marido. Só que o problema é que o meu primeiro marido, que já estava desconfiado, assim que eu saí de caminhão, pegou o carro e me seguiu. Eu sabia disso? Claro que não, porque se eu soubesse disso, eu não teria sido uma jumenta indo pra casa do meu segundo marido. Pois, meu bem, parei o caminhão lindo e bela lá no posto, fui pra casa do meu segundo marido. Quando eu estava bem lá no bem bom, a campainha toca. Quem era? Que o meu segundo marido foi atender. Era o meu primeiro marido. Amor, o pau torou. Ali ele entendeu tudo o que aconteceu. Quando ele perguntou pro meu segundo marido o que ele era, meu segundo falou que era meu marido, e aí meu primeiro falou que ele era meu marido, e aí falou que a gente era casado no papel, e aí virou aquele rololô, eles começaram a brigar, começaram a discutir comigo. Eu falei, valeu, saí, peguei a chavinha do meu caminhão, fui pro posto, perna pra quem te quer. Pra onde? Pra casa do meu terceiro. Mas primeiro, obviamente, que eu já tinha entregado a minha carga. Aí eu fui um pouco desatenta, né? Que eu achei que eles iam ficar lá quebrando pau e esquecer de mim. Montei no meu caminhãozinho, fui-me embora. Os dois me seguiram. Juntou os dois, juntou o chifre, uniu e me seguiram. E me viram com o meu novinho, né? O meu mucilão. Só que ele só era meu namorado. Foram lá fazer escândalo também. Contaram pra ele tudo o que tava acontecendo. Ele ficou revoltado, terminou comigo, agora vê se pode. Me separei do meu primeiro, me separei do meu segundo. Botei minhas roupinhas no caminhão, que a casa era do meu primeiro marido. Fiquei sem os dois. Só que, né, a vida acontece, o tempo passa. E atualmente o novinho me perdoou, quis voltar comigo, eu estou com ele. E mais 2 diferentes que eu conheci em outras cidades, assim, e que também ele não sabe. Ser caminhoneira é vida. Eu tive o date mais humilhante de toda a minha vida. E já aviso a vocês que eu sou uma blogueira de milhões de seguidores. Vocês sabem quem eu sou, mas vocês nunca saberão quem eu sou de verdade. E o pior é que eu ainda tive que pagar a conta. Assim como a Rafa, Rafa, eu também sou uma blogueira. E aí eu pude mandar essa história de forma anônima pra contar pra vocês. Eu moro numa cidade muito grande, eu trabalho com a internet há muito tempo. Então eu tenho muitos seguidores, eu tenho um fandom muito grande. E aí, sabe quando você tá ali olhando o seu direct de bobeira, porque muita gente me manda mensagem, e eu vi um gatinho me mandando oi. Gente, eu bati... Sabe quando você olha o perfil dele e tu fica... gatinho! Ele tinha me mandado um oi, eu assim como quem não queria nada, respondi o meu querido fã. E ele ficou, caramba, não acredito que você me respondeu. Nossa, como você é humilde, simpática, não sei o que, não sei o que. Porque eles acham que a gente não é pessoa, que você vai mandar uma mensagem e a gente nunca vai responder. E aí a gente começou a conversar, ele falou que por coincidência ele era da mesma cidade que eu, que ele sabia onde eu morava, que ele me acompanhava já tinha um tempo, que ele gostava muito do meu conteúdo. Começou a jogar a lábia dele ali de Chico Moedas, de aquariano nato. E eu tava bem caindo. Gente, ele era um gato. O que eu pensei? Pô, ele vai querer dar valor pra isso tudo aqui? Confesso pra vocês que acreditei no meu potencial. Porque além de eu ser extremamente linda, entendeu? Eu era simpática. Olha quantas qualidades eu tinha. Ai, mas só porque você é blogueira, famosa, a pessoa tem que ficar com você e dar valor. Não, não é por isso. Mas é que eu tinha tantas qualidades, eu era tão gente boa. Pô, ele me acompanhava há tanto tempo. Ele não ia querer me magoar, né? E aí a gente começou a conversar, ele me pediu meu número, eu passei meu número, a gente marcou um date. Um simples date. Ele me chamou para um restaurante esse que eu conhecia. E eu fiquei, conhecedor dos meus gostos. Ele, eu sei que você gosta, a gente pode ir nesse, não sei o quê. Eu topei. Gente, me arrumei belíssima.
linda, maravilhosa, achei que parecia uma princesa. E fui. Pra quê? Comenta pra parte 2 e curte muito. Não esquece de ajudar pra poder ajudar blogs. Aí, primeiro que eu fui toda linda. Ele não se ofereceu de me buscar. Falou que era pra gente se encontrar lá. Eu já fiquei meio... Mas aí ele era muito bonito. Eu falei, não, tranquilo. Avisei pra 3 amigas minhas pra onde eu tava indo. E essas minhas amigas falaram, não, você não pode ir. Que não sei o que. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, então. Vocês vão pra lá. A paisana. Ficam lá jantando. Eu vou. E depois se eu for pra outro lugar com ele. Ou se a gente vai embora junto, a gente dá um jeito. Com muito custo, minhas amigas que, né, eram amigas de infância, queriam me proteger. Topar. Marcamos horários bonitinhos. Elas chegaram lá antes de mim. Né? E aí me avisaram quando ele tinha chegado. Ah, ele acabou de chegar aqui, é ele mesmo, que não sei o quê. Aí eu saí de casa, o restaurante não era longe da minha casa e fui. Quando eu cheguei, eu já entrei, né? Já avistei minhas amigas assim, disfarçadamente. Aí entrei. Eu falei, oi, querido, cumprimentei o querido. Gente, ele quase morreu de emoção quando me viu, sabe? Ele parecia mais um fã do que um bofe querendo fazer um date. E aí ele foi, pegou, me deu 2 beijos. Ele, que disse que você veio mesmo, que eu tô podendo sair com você, que não sei o que e tal. E eu na minha cabeça, isso aí, aproveitei a oportunidade. Tava me achando amor de uma cocada preta. E eu tava me achando. Aí eu ri, né, toda simpática. Ele pediu uma bebida mais cara. Ele tava muito bem vestido. Escolhemos o nosso jantar. Ele, olha, pode escolher o que você quiser, que não sei o que, tudo bem. Escolhemos o nosso jantar. Jantamos, e conversa vai, conversa vem. E minhas amigas mandando mensagem perguntando se estava tudo bem, bisoiando assim de longe e tal. E aí o macho, a gente conversando, assim, o assunto tava super fluindo. Ele tentou me dar um beijinho, ele foi se chegando mais, tentou me dar um beijinho, assim, de primeiro eu fiz um tubinho de doce, deu uma desviada. Aí depois ele foi me dar mais um beijo aí. Papo vai, papo vem, do nada, ele começou a falar que já tava ficando tarde, que era melhor ele ir embora, que não sei o quê. E eu não entendendo o que tava acontecendo, que ele meio que começou a cortar o encontro, e aí ele chamou o garçom pra poder fechar a conta. Eu falei, beleza, tranquilo, mandei mensagem pros meus amigos falando que a gente já tava indo. E aí o garçom chegou pra poder pagar, né, a maquininha. A conta tinha dado, tipo assim, gente, uns R$2.500, mais ou menos do básico. Porque ele pediu um prato do mais caro, ele pediu bebida do mais caro, ele pediu sobremesa, ele pediu cafezinho, ele pediu água com gás, ele pediu vídeo, ele pediu champanhe. Gente, ele pediu um monte de coisa. E eu falando, gente, esse bofe deve ter dinheiro, né? Deve ter dinheiro. Ele simplesmente virou pro garçom e falou assim, patrão, hoje é tudo no débito, eu estou por conta dela. Que você sabe, né? Que homem bonito é sustentado. A minha cara foi no chão. O garçom ficou olhando pra minha cara assim, completamente assustado. E aí ele ficou, tipo, meio que sem saber o que fazer. Eu também meio que sem saber o que fazer. Aí eu falei assim, como assim? Não entendi. Você me chamou pra jantar. Eu já fiquei ofendida. Ele falou, você achou que eu ia pagar? Eu só te chamei pra jantar porque eu sei que você tem muito dinheiro. Eu nunca vim aqui. Aproveitei toda a oportunidade, né? Você me respondeu, me deu confiança. Jantei, comi tudo do bom e do melhor que eu nunca bebi nem comi na minha vida. Dei um beijo em você. Tirei uma foto. Aí ele pegou o telefone que ele tinha tirado uma foto minha me beijando enquanto ele tava me beijando. E agora estou indo embora. Ele levantou e saiu. Minhas amigas olhando de longe, sem entender o que estava acontecendo. Eu comecei, tipo, a chamar ele, mas aí ele saiu rindo. Eu não quis fazer, né, escândalo. Paguei a conta. Fui pra mesa das minhas amigas chorando horrores. Contei pra elas o que aconteceu. Quando a gente saiu, ele já tinha ido embora, ó, há muito tempo. Fui pra casa, ele me bloqueou de tudo. E eu nunca mais soube desse menino. Gente, ele me deu um golpe. Olha, eu vou te falar um negócio. Uma vez eu quase fiz a minha mãe presa, tamanha confusão que eu arrumei lá no meu bairro, e eu tenho certeza que aquela vizinha, ela só não me deu uma peia porque eu era criança, senão quem ia presa era ela, mas deu até polícia na época. Eu lembro que quando eu era novinha, gente, eu era o cão. Nossa, nem o capiroto chegava perto da criança que eu era. E aí eu tinha um vizinho que era janela com o meu quarto, mas também muita falta de responsabilidade dos vizinhos fazer esse tipo de coisa com a janela aberta, sabendo que tinha vizinho que tinha criança e que era encapetada, que no caso era eu. Pois bem, estava eu em casa. Sabe quando a sua mãe vai trabalhar e te tranca dentro de casa depois da escola pra você não fugir? Então, eu era esse tipo de criança. Aí eu tava lá, entediada, sem fazer nada, não sei o que. Abri a janela do meu quarto e me coisei lá pra poder ficar olhando, pegando a casa da vizinha. Só que do outro lado, né, que era a janela da vizinha, aquelas casas que era tudo igual, era o quarto da vizinha. A vizinha tava fazendo o quê? Furefando ali no bem bom. Não prestou atenção que eu tava na janela. Eu, criança, não sabia o que era aquilo. Fiquei olhando assim, achei diferente e fiquei acompanhando, né? Só que eles estavam fazendo, gente, de um jeito muito diferente. Por quê? Na verdade, era a vizinha que tava furefando o vizinho. A vizinha tava com um negócio amarrado na cintura. E ela furefava o vizinho, se é que vocês me entendem. Só que eu era uma criança, eu não sabia o que era aquilo, o que era certo, o que era errado. Então, eu achei diferente, mas eu não tinha noção. Então, na minha cabeça, aquilo ali era normal. E aí, eu fiquei olhando, não sei o que. Não existia celular pra gravar nem nada do tipo. Graças a Deus, não. O problema ia ser maior ainda. Mas existia criança fofoqueira. Pois bem, vi aquilo, não falei nada, fiquei olhando, fiquei o tempo todo olhando, a vizinha nem viu e tal. Tá bom. Passou os dias, eu vi de novo, fui vendo assim várias vezes.
Comecei a contar pra todo mundo no bairro onde eu morava. Gente, eu fiz uma fofocaiada, coitada da minha mãe, CLT, trabalhando dia e noite pra sustentar eu e meus irmãos e eu fazendo fofoca. Contei pra todo mundo. Eu não podia ver uma oportunidade de contar, que eu contava. Contei na igreja, contei no mercadinho, contei na esquina, contei pra todo mundo que eu via, eu contava. Que a vizinha furefava com o marido e que eu via. E que eles furefavam de uma forma diferente. E contava na minha cabeça. Por quê? A primeira vez que eu contei como se fosse uma coisa normal. Mas aí, como eu contei pra gente adulta, a gente adulto ficou, nossa, que diferente. E falando pra mim, não fala isso, que não sei o que, isso é feio. E aí eu entendi que aquilo ali não era o jeito convencional do que eles estavam fazendo. Eu sabia que eles estavam furefando, mas eu não sabia muito bem o que fazer quando eu era uma criança. Beleza. Comecei a contar pra todo mundo, gente. Mas eu contei pra todo mundo, fiz uma fofocaiada, o bairro todo começou a comentar, todo mundo começou a comentar sobre, virou aquela confusão. Eu sei que a vizinha foi lá na porta de casa. Belo dia estava eu vivendo a minha vida de criança, tentada com o cão. Quando eu escuto a vizinha gritando meu nome, gritando o nome da minha mãe, batendo pau. Tô de casa, sai pra fora, que não sei o quê. E eu, gente, o que tá acontecendo? Minha mãe saiu pra fora, né, pra poder ver que escândalo era aquele. Era de noite, uma sexta-feira à noite. E aí, a vizinha começou a reclamar com a minha mãe, botou a boca no trombone. Eu tava lá em pé, que a minha mãe me chamou quando entendeu que era comigo. Eu fiquei lá olhando pra cara da vizinha, assim, desesperada. E aí, ela contando pra minha mãe, que eu tava contando pra todo mundo que eu via ela furefando e como que ela furefava, que ela tava furefando o marido dela, que não sei o que tava todo mundo sabendo, que tava todo mundo comentando que o marido dela era um homem muito sério, muito, né, bruto ali, que ninguém sabia daquilo, que eu tinha contado pra meio mundo, e a minha mãe horrorizada, falando que não tava sabendo de nada. A vizinha, gente, ela quase que se mordia todinha pra poder não avançar em mim, que eu era uma criança, né, mas olha, foi uma confusão. Aí o marido da vizinha começou a vir e começaram a discutir com a minha mãe, os vizinhos tudo vendo. Só que aí, quando a minha mãe viu que ela tava querendo avançar em mim, entre aspas, né, se segurando pra isso, a minha mãe ficou revoltada, porque querendo ou não, eu era só uma criança. E aí a minha mãe foi e falou, não, mas peraí, ela é uma criança, tudo bem, você tá funefando com a janela aberta, o que tá acontecendo? Também você não vai querer bater na minha filha? Virou aquela confusão, minha mãe começou a avançar nela também, e o vizinho tentando acalmar todo mundo, e avança daqui, grita dali, e eu fui. Eu sei que chamaram a polícia. Foi uma confusão naquela noite, mas no fim a polícia conseguiu resolver, ninguém bateu em ninguém, cada um foi pra sua casa e tal. Alguém bateu em alguém, né? Porque minha mãe me deu-lhe uma coça que eu apanhei, que eu fui dormir de lombo quente. Mas eu vou falar pra vocês, olha, eu fiz o... Enfim, criança. O prefeito da minha cidade mandou me chamar dizendo que precisava falar comigo urgentemente. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. O prefeito da minha cidade. Não intimamente, né, no caso. Eu já tinha visto ele nas campanhas e afins. Mas assim, ele não era meu best pra simplesmente me mandar chamar na minha casa. Mas ele disse que era pra eu ir porque era um assunto urgente e era um assunto do meu interesse. Eu morava numa cidade razoavelmente grande e eu não morava perto da prefeitura, muito menos conhecia onde o prefeito morava, nem nada do tipo. Eu era casada, já tinha 15 anos, eu tava com os meus 30 anos, me casei muito nova. Porque assim, eu tinha achado o amor da minha vida, né? Quando você acha o amor da sua vida, você não pode perder seu tempo. Você tem que se casar com ele antes que venha uma, toma e sai correndo Jurandir. Era completamente apaixonada pelo meu Lovres. Meu Lovres trabalhava piloto, o ônibus da escola das crianças. Eu fazia bolo de pote, né? Era autônoma, trabalhava pra mim mesmo. E um belo dia, meu marido já tinha ido trabalhar, estava eu fazendo os meus bolos, quando você pensa que não, tinha um querido parado na minha janela, sabe? Eu tava com a janela aberta, fazendo meus bolos, pipi, popopó. Quando eu olhei, tinha um poste, vestido todo de terno, todo bonito, não sei o que, parado. Levei primeiro 3 sustos, que eu falei, pronto. O querido fez assim, pra eu ir pra porta, porque parece que ele tinha batido na minha porta, eu não tinha escutado porque eu tava ouvindo música. Mas aí ele quase me fez infartar e eu fui pra porta. Quando eu fui pra porta, eu abri com muito medo, falando, pronto, vai levar meu rim. Mas aí não tinha muito pra correr, porque ele podia ter pulado a janela, né? Vai fazer o quê? Abri a porta, ele se apresentou, e aí ele simplesmente disse pra mim que trabalhava com o prefeito da cidade. E que o prefeito mandou me chamar, porque precisava muito falar comigo um assunto muito importante. Gente, entenda, eu era fulana da área esquerda, nem conhecia esse homem pessoalmente, um homem podre de rico. O que ele ia querer falar comigo? Eu falei que comecei a rir, falei, é um engano, porque, né, a gente não tem assunto pra tratar, né? E aí ele falou, não, seu nome é tal. Eu falei, é meu nome sim. Filha de tal. É com você mesmo que ele quer falar. Aí eu fui. Aí vocês não tem noção. Comenta pra parte 2. Curte muito esse vídeo aqui, isso ajuda muito a blogueira de vocês. Eu toda suja de farinha, com os cabelos todo presos pro alto, de avental. Falei, querido, tem que ser agora?
Tem que ser nesse exato momento, sim, ele mandou te chamar, falou que é muito importante, que não sei o quê, que você tem que ir pra falar com ele. Aí é aquilo, né, gente? Eu vou recusar o convite do prefeito? Eu não vou. Eu tava com o toba na mão? Tava. Naquele momento eu fiquei pensando em todas as coisas que eu fiz de errado. Eu fiquei, não. Eu vendo bolo de pote, eu não infringi ali, eu não fiz nada. Eu comecei a pensar, será que é licença pra vender meus bolos de pote? Eu jurei que era alguma coisa relacionada a meu bolo de pote. E, gente, peguei meu telefone, peguei minha bolsa, tirei o avental, fui cheia de farinha mesmo, porque né, o homem não podia esperar. Não deu nem tempo de eu avisar Jurandir. Que aí se sumissem com o meu corpo, ninguém me ia achar mais. Entrei no carro, um carro chique, né, que eu nunca tinha andado na minha vida, e a gente foi pro outro bairro, né, que era onde ficava a prefeitura, que era longe da minha casa. Eu fui com tubinhas, amor, que não passava nenhum Wi-Fi, nem uma agulha, nem um vento, vento. Quando eu cheguei lá, tudo muito clean, tudo muito bonito, nunca tinha entrado lá. E aí, o cara me acompanhou, quando a gente chegou, a mulher falou assim, eu falei, não, porque ele falou, o prefeito tá esperando ela. Não, porque ele foi pra casa, falou pra você levar ela lá pra casa dele. Eu falei, pronto. Eu vou de arrasto, o homem é o primeiro ali na prefeitura que eu podia gritar. Agora, na casa dele, aí eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. O cara falou, vamos, ele mora aqui perto, eu vou te levar, que não sei o que e tal. Porque parece que era uma casa que ele ficava quando ia trabalhar, mas ele tinha outra casa, não sei aonde, coisas assim do tipo. Falei, tranquilo. Mais uma vez, sem amor à minha life, eu fui com o carro, entramos no carro e ele me levou pra casa do prefeito. Gente, nunca pensei que eu ia passar por uma porta tão grande. Que casa linda. Que coisa, que sonho. Mas eu tava tão nervosa que eu não podia nem pedir pra usar o banheiro pra cagar. Porque como é que eu ia cagar no banheiro do prefeito? Entendeu? Eu tinha que fazer o tubinho, fazer assim, chupar ele pra dentro, que era pra bosta não sair. O cara me deixou no meio da sala e falou assim, só esperar ele. Eu falei, tranquilo. Aí veio o homem. O cara saiu, foi embora. Eu falei, já tava ficando íntimo. Veio o homem. E aí ele se apresentou, como se eu precisasse que ele se apresentasse, falando que não queria, que era pra eu ficar calma, porque ele devia ver que eu tava fazendo cosplay do Gasparzinho. Não, fica calma, é só uma conversa, eu quero falar com você uma coisa muito importante, é do seu interesse, é sobre a sua vida, é algo que vai mexer na sua vida toda, eu tenho certeza que você não espera, por isso assim como eu também não esperei, mas eu acho justo que você também saiba. Aí eu pensei, será que eu sou irmã desse homem, filha desse homem, e ele tá esperando pra me dizer que eu tô milionária? Não foi milionária que ele me chamou pra poder dizer que eu era. Ele simplesmente falou, pra te mostrar, vem comigo pra minha sala, porque lá tem uma TV. O que ele queria me mostrar tava na TV, gente, eu não tava entendendo nada, eu tava... Aí eu comecei a pensar, sabe quando ele viu? Gente, eu em algum momento furtei alguma coisa na minha vida? Falei, não, furtei. Tranquilo, fui com ele. Gente, quando eu cheguei, eu sentei. E aí ele simplesmente pegou o controle e fez, puf, na TV. E começou a passar um vídeo. Curte e comenta pra parte 2. E, gente, não esquece, por favor, que isso me ajuda muito. O macho me deu play. Macho não, seu prefeito, com todo respeito. Gente, era simplesmente um vídeo na casa dele, na residência dele, do meu marido, Jurandir, motorista lá do ônibus da escolinha das crianças, com a esposa dele. Com uma mulher, né? Até princípio, eu não sabia que era a esposa do prefeito, mas era uma mulher. Mas eu nunca reparei muito nela. Não era muito de ficar ligando essas coisas de política. E aí ele simplesmente, eu olhando aquilo assim, mas o meu eu reconheci. Amor, eles entraram dentro da casa, subiram pro quarto, começaram a tirar as vestes. E quando foi lá começar, eu falei, querido, opa, já viu o suficiente, pode pausar de novo. Ele deu pausa e falou, bom, essa é minha esposa. Eita, que nós éramos cornos. Olha aí uma coisa que a gente tinha em comum. O chifre une. Vocês acham que o chifre une? Do mais pobre ao mais rico. Do menos importante ao mais importante. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, Mar, que coisa louca. A primeira pergunta que veio na minha cabeça é, como que meu marido conseguiu pegar essa mulher? Gente, ela era muito linda. Também ela era mulher do prefeito, né? E o prefeito também era muito bonito. Não que eu ficasse embaixo, porque eu também era muito bonita. E aí ele falou que tava desconfiando que ele tava sendo o tufão, que ele botou uma câmera escondida no quarto deles e que aí descobriu que a esposa tava... Olha a audácia dela, ela tava levando um homem pra casa do prefeito. Eu fiquei chocada. Eu achei muito estranho, que eu falei pra ele, caramba, mas ninguém da sua segurança viu antes disso, de você ficar instalar uma câmera. Não tem câmera pela sua casa, só o prefeito, que ele falou que não. Que aquela ali não era a casa oficial dele. Que a casa oficial dele era outra. Aquela ali era uma casa que ele ficava meio que, tipo assim, tava na prefeitura e ia pra lá se caso precisasse passar a noite. Era uma casa enorme, que ele só passava a noite. Ô, galera, só passava a noite. Não era nem... Imagina a casa que ele morava. E que ela simplesmente levou pra lá, porque justamente sabia que lá não tinha muito essa coisa de segurança, de câmera que tinha na casa que ele realmente morava. E aí ele desconfiou, porque ela tava vindo muito pra essa casa, e botou.
a câmera e aí pegou o meu marido furefando com ela. Eu fiquei em choque, olhando pra cara dele, ele me contou tudo, me explicou tudo, disse que tinha pedido o divórcio dele e que achou justo que eu decidisse se eu queria me separar também. Eu falei, muito obrigada. Peguei, né, minha humilde, pouca dignidade que me restou, fui pra minha casa, trismuxa. Jurandir chegou em casa, eu não falei nada pra ele, ele chegou todo feliz. Gente, quando ele chegou todo feliz, eu dei uma peia nele, mas eu dei uma peia com vontade. Quebrei a casa toda, peguei todas as minhas coisas e fui embora pra casa da minha mãe. Jurandir, assim que soube que o prefeito tava sabendo, sumiu. Foi morar em outro estado, só mandava notícia de vez em quando. E foi isso, gente. E foi isso. Foi assim que eu descobri que eu era corna. Tava rolando uma fofoca na minha cidade de que um casal totalmente sem roupa foram vistos andando de moto no meio da cidade. Tipo, fugindo desesperadamente, os dois sem vestes nenhuma. Os dois assim, do jeito que vieram o mundo na motinha andando. E aí eu fui investigar o que tinha acontecido. E meus amigos, é de cair tubinhos. Eu morava numa cidade que ela era pequena, mas a língua do povo dava a volta na cidade. E era exatamente isso que a gente gostava, porque a gente queria saber das fofocas. E aí eu, jovenzinha, cuidando da minha vida, fui tomar o meu café da manhã quando a minha vizinha bateu na minha porta. Toque, 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 quem eres? Fofoca. Veio minhas vizinhas e falou pra mim, menina, preciso te contar um negócio. Tu ficou sabendo que um casal foi visto saindo correndo da cidade de motinha randandão? E aí eu falei, ah, tá, mas o que tem? Ela, sem roupa. Os dois sem vestes. Eu fiquei completamente, que eu achei que tava, tipo, sem roupa. Não, do jeito que viestes ao mundo. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, ela não sabia muito bem. Eu falei, vamos sair, vamos dar uma volta ali na praça pra gente trocar umas ideias, pra gente poder ver se a gente descobre o que aconteceu, né? E assim a gente fez. A gente foi como quem não quer nada, tomar um sorvetinho assim, 10 horas da manhã. Ai, engasguei com o veneno. 10 horas da manhã a gente foi tomar sorvete. Porque a gente já sabia quem era mais fofoqueiro que o outro. E a gente sabia que tinha uma tiazinha que trabalhava lá na sorveteria, que ela ia saber de tudo e ia contar pra gente. Chegamos, sorveteria vazia, sentamos, começamos a papear com a tia fofoqueira. E a tia fofoqueira começou, nem precisou perguntar. Menina, vocês souberam que São João e senhora Brita saíram correndo aqui da cidade ontem? Os dois sem roupa. Aí a gente ficou... Não, dona Jurema, a senhora sabe que a gente não é de fazer fofoca, né, dona Jurema? E dona Jurema falou, menina, longe de mim fazer fofoca, mas os dois saíram correndo daqui. E a gente já assim, tudo curioso, igual vocês estão, eis que dona Jurema começa a contar pra gente. Curte e comenta pra parte 2, porque isso ajuda muito a blogueira de vocês. Eu já comendo minhas unhas, querendo saber o porquê que São João e senhora Brita saíram corrido da cidade de motinha andando sem vestes. Porque isso não é uma coisa normal que a gente se espera do cotidiano. Eu logo pensei que era traição. E era, mas era pior do que vocês pensam. Dona Elzira, falando aqui nomes fictícios, chegou em casa mais cedo da missa. Parece que Dona Elzira foi pra missa, não se sentiu muito bem e voltou mais ou menos umas meia hora depois. Pois parece que assim que Dona Elzira virou as costas pra poder ir pra missa, senhorita Dona Brita entrou dentro da casa de São João junto com quem? Seu marido. Os três estavam tendo um caso. Parece que seu João era bi, gostava da outra fruta, o marido de Dona Brita não recusava buraco, e aí eles estavam tendo um caso escondido de Dona Jurema. Nem chamou Dona Jurema para poder participar do negócio. E aí Dona Elzira, que passou mal, voltou para casa mais cedo, quase foi infartar, né? Que ela entrou dentro de casa e viu a cena do quê? Dona Brita, seu João e o marido de Dona Brita furafando a mão a galope, como se não houvesse o mundo, enquanto Dona Elzira tava lá na missa pedindo pela família dela. Ela entrou fazendo escândalo, começou a dar em todo mundo. O marido de Dona Brita conseguiu pular a janela e saiu correndo pelo mato. Só que Dona Brita e seu João não conseguiram. E a única saída que eles tinham de Dona Elzira, que tava encapetada, amor, batendo, gritando, berrando, foi subir pra poder pegar a espingarda. Que em cidade pequena a galera tem uma dessas, né? Resolve as coisas na bala. Aí ela subiu, quando ela subiu pra poder pegar as espingardas, seu João e senhora Brita não deu nem tempo de pegar vestes. Montaram na motoquinha randandã de seu João e saíram, amor, ó, randandandandã pela cidade. Gente, tiveram que passar pela igreja assim, lotada, a moto fazendo mó barulho, mas não andava muito, e Dona Elzira correndo atrás, sabe? E aquele barulho do pá, pá, porque ela tava assim, entendeu?
entendeu? Nos dois, e os dois correndo com a motinha andando, todo mundo da igreja, o padre saiu pra poder ver o que tava acontecendo, gritando, Dona Elzira, não faz isso, e eles tentando dar a volta na cidade, e a moto parou de funcionar, e voltou a moto, e aquela loucura, os dois sem vestas. Eu sei, amor, que assim que a moto pegou direito, ele acelerou, saiu da cidade, foram parar em outra cidade, sem vestas. O padre acalmou Dona Elzira, né? Virou aquele bafafá na cidade. Dona Elzira foi pra casa mais corna que nunca. Dona Brita e o marido dela continuaram junto, que eram dois safados que viviam pegando a cidade toda e ninguém sabia. E o seu João e Dona Elzira se separaram. E foi isso, gente. Todo mundo ficou chocado. Agora, vê se pode. Era um bando de gente, assim, calma, sabe? Que você nem esperava nada. Todo mundo, assim, sabe? Da igreja, tranquilo. É, galera. Pois é. Como eu descobri meu chifre do meu namorado, vendedor da Renaudet. Nada contra quem vende Renaudet. Por circunstâncias da vida, eu fui morar num abrigo. E lá tinha uma educadora. Essa educadora tinha um querido de um filho, que todas as vezes que ele ia lá, as meninas ficavam cheias de foguinhos no tubinhos para aquele macho de beleza duvidosa. Eu nunca fiz questão de ver ele, até que elas falaram, não, você precisa ir lá ver ele, olha ele lá fora, porque ele ia buscar a mãe dele. Ele é lindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí um belo dia, eu assim com o meu pensamento, não, eu vou lá ver, porque elas estão exagerando. Mas, amor, quando eu fui lá, que eu cheguei, que eu vi, ele virou o amor da minha vida. Pra mim, amor, foi amor à primeira vista, sabe? Não sei como, porque a beleza dele era rústica, era duvidosa. Eu fui, olhei ele, falei, dei um sorrisinho, ele sorriu de volta, eu voltei. Amor, não deu 10 minutos? 10 minutos o Candengo me mandou mensagem na rede vizinha, no azulzinho. Me mandou um convite, eu aceitei e a gente começou a conversar. Pra quê? Começamos a ficar, né? Que uma coisa levou a outra, começamos a ficar. Só que aí ele começou a me cobrar as coisas como se ele fosse meu namorado. Nossa, mas ele me cobrava de uma forma que eu ficava... Aí eu fiz o quê? Fui cobrar ele também. E quando eu comecei a cobrar ele, ele falava que eu não era nada dele. Que nós não tínhamos nada sério. Mas o discurso não funcionava quando era ele que vinha me cobrar. E aí isso foi se arrastando, até o dia que eu infernizei. Cheguei pra ele e falei, querido Jurandir, nós temos um relacionamento, nós não temos, estamos namorando, não estamos, o que nós temos? E aí, depois de muito tempo ficando comigo, ele resolveu me pedir namoro, que era aí pra eu poder cobrar as coisas que ele já me cobrava antes de namorar. Aí a gente foi descobrindo as coisas, né? Esse querido tinha 3 filhos. Um não era biológica dele e as outras 2 eram gêmeas. Até aí tudo ótimo, né? As coisas começaram a melhorar, nós tínhamos ali uma relação. E eu ainda na época de escola, ele me buscava na escola todo santo dia. Aí um belo dia a moto do querido quebrou. Quebrou, galera, quebrou. E ele não tinha dinheiro pra consertar. Por quê? Porque ele não tinha nem emprego. Ele tinha beleza duvidosa e não tinha emprego. Ele literalmente vendia Renaudet e ele falava que vender Renaudet ia mudar a vida dele. Só que sendo que todo mundo sabe que é um extra, né? E com isso ele não procurava emprego, porque ele falava que ele ia investir no Renaudet e que o Renaudet ia mudar a vida dele. Só que depois disso a situação piorou. Curte e comenta pra parte 2, não esquece de deixar o seu comentário pra poder ajudar a blogs. Meu querido macho, sem emprego, sem moto, não tinha nem como me buscar. Eu comecei a pensar numa solução pra poder ajudar o Alecrim. E eu tinha um tio que eu considerava ele como um pai, sabe? Eu já não tava mais morando num abrigo. Na época eu já tinha resolvido minha vida, eu tava morando lá só por circunstâncias da vida. Meu tio pegou e emprestou a moto dele pra esse meu namorado, porque ele já era conhecido da minha família, pra ele poder, né, se ajustar enquanto ele não consertava a moto dele. E ele ficou andando, amor, com a moto do meu pai, que pra mim era como se fosse um pai, pra cima e pra baixo, como se fosse dele. Só que aí, nisso, ele começou a me tratar mal. Ele começou a me dar perdido, começou a me tratar mal. Do nada, sim, do nada, mal mesmo, muito mal. Ele tava me tratando como feia, sendo que o feio era ele. E o meu tio tinha emprestado a moto pra ele justamente porque ele me buscava no serviço, na escola, né? Que ele basicamente era o meu motoruber, né? Só que aí ele simplesmente começou a me tratar mal e falando que não ia mais me buscar. Eu pedia pra ele me buscar no serviço ou na escola, seja lá onde for. E ele falava pra mim assim, você sabe pegar ônibus, pega o ônibus e vem embora. Começou com essas atitudes assim boas, graças a Deus. E eu fui levando aquele empurrando com a barriga, fingindo ó, que eu não estava vendo. Até que a mãe dele resolveu se casar. A mãe dele era divorciada, conheceu uma pessoa e resolveu se casar. Resolveu casar, né? Não tava, a velha tava viva, resolveu se casar e aí ela fez o quê? O grupo do casamento. Só que o que a minha querida sogra resolveu fazer? Que ela abençoou a mulher abençoada. Ela colocou a mãe das filhas biológicas dele, as gêmeas, colocou no grupo. Só que eu não sabia, porque eu não tinha o número dela. E quando a Jararaca viu que a Cajiboia tinha colocado ela no grupo, que eu estava no grupo, ela me mandou mensagem. Veio toda desaforada, a querida, perguntando se eu estava feliz com o Jurandir, falando que não parecia, nem esperou responder. Você está feliz com o Jurandir? Porque não tá aparecendo, porque ele não para de sair da minha porta, me procurando, falando que quer voltar comigo, que quer a família dele de volta. Ou ele não tá feliz com você, ou ele tá fazendo isso pra não ter que pagar a pensão das crianças. Mas de qualquer forma, você vê aí com ele, porque ele tá falando pra minhas filhas que nós vamos morar juntos. E Juju era meu namorado, aí eu fiquei, ué, como é que o Juju vai morar com a ex, com as filhas, família, ele não tá namorando comigo? Não entendi. Nesse dia, gente, a gente quebrou o pau, discutimos, brigamos, não sei o que. Eu respondi ela assim de uma forma mais tipo, beleza, vou ver aqui então. E aí ele fez o quê?
Negou, falando que ela era louca, que ela era isso, que ela era aquilo, pipipi, bababá. Continuei com ele. Só que aí, amor, já continuei com a pulga atrás da orelha, já percebendo que eu era corna. Meses depois veio a confirmação. Descobri que ele tava me traindo com outras pessoas, nada a ver com a mãe da filha dele. E finalmente tomei aquela na cara e terminei. Só que eu terminei, foi eu terminar e ele voltou com a mãe das filhas dele. Mas continuou me mandando mensagem, porque é o quê? Era o Juju, de caráter maravilhoso. Printei tudo e fiz o mesmo favor que ela, que tinha vindo falar comigo. Fui falar com ela e mandei todos os prints. Depois disso, eles quebraram o pau, né? Mas continuaram juntos. Aí ela se converteu, entrou pra igreja e se converteu. Ele não aceitou ela ter se convertido e terminou com ela. Aí hoje em dia, ele fala mal dela horrores. E é isso, gente. Eu sei que eu descobri que eu era chifruda. Aí ele veio falar comigo. E os prints dessa história nós vamos ver em live. Porque teve os prints da conversa com ela e eu vou ler com vocês em live. Minha madrasta falou pra mim que tudo bem a gente ter um caso porque não seria traição, porque éramos duas mulheres. Ou seja, não seria traição com meu pai. Só que aí o meu pai descobriu, né? Ô, galera. A minha mãe, ela faleceu, eu era bebezinha, né? Ela faleceu quando eu nasci, infelizmente. E aí o meu pai, né, depois de ter superado a minha mãe, anos depois, ele era pai solo, ele casou de novo com essa minha madrasta. Essa minha madrasta, ela era meio mucilon, sabe? Meu pai pegou pra criar. Ela era muito bonita, ele ficou encantado com ela. E ela parecia ser uma pessoa, assim, direita. Ela sempre me deu muito amor. Quando eu conheci ela, eu já era grandinha. E ela me tratava super bem, assim, como se ela fosse uma best friend forever mesmo, sabe? Quando eu fiz 18 anos, as coisas mudaram. A minha relação com a minha madrasta era muito boa. Sempre foi muito boa. Só que quando eu fiz 18 anos, as coisas mudaram, sabe? As coisas ficaram meio diferentes. Ela começou a me olhar diferente. Eu comecei a entender as coisas, né? Eu era uma garota moderna. E aí eu já sabia o que era bi. Ser uma pessoa bi. E eu desconfiava que a minha madrasta era bi. Meu pai era mais velho, né? Ele nunca se ligou muito nisso. Eu desconfiava que ela era bi, porque eu via do jeito que ela olhava para as mulheres, eu via do jeito que ela olhava para algumas situações que acontecia, sabe? Algumas novelas onde tinha um trisal ali, uma mulher com uma mulher. Eu via como ela reagia. E aí, quando eu fiz 18 anos que eu comecei a mudar, comecei a encorpar, ela começou a me olhar de um jeitinho diferente e eu reparei que ela estava me olhando assim. Mas aí, né, eu fiz a Sonciele e fingi que nem era comigo. Até que um dia de madrugada, gente, o pobre do meu pai tava na igreja e ele teve que ficar lá pra poder ajudar pastor, sei lá o que, nos que das contas. E aí a minha madrasta não quis ficar e foi pra casa. E aí eu estava dormindo, eu não frequentava a igreja, diferente dos dois. E ela entrou no meu quarto pedindo pra conversar comigo. Curte e comenta pra parte de 2 que isso ajuda muito a blogs. Primeiro que quando ela veio pro meu quarto, ela tava toda cheirosa, ela tava com uma roupinha assim, uma coisa mais sexy, né? Uma coisa mais assim, pronta para o abate. E eu não dava, porque eu até então não gostava de mulher, desde que eu sabia, né? Tipo, eu não sabia que eu gostava, eu sentia atração por mulher. E aí ela começou a conversar comigo, perguntou como é que foi meu dia, papo vai, papo vem. Ela começou a contar o dia dela, foi pegando na minha mãozinha, o negócio foi ficando meio estreito, foi rolando um climinha. E aí ela falou pra mim assim, você sabe, não sabe? Ela tava perguntando sobre ela ser bi. E eu falei, eu sei. E ela perguntou, você sabe o que é, não sabe? Eu falei, eu sei. E aí ela perguntou, você sente também? Eu falei, não sei. Porque aí eu já não sabia, né? Ela falou, quer experimentar? E aí eu falei, e my daddy? Vosso marido, meu pai. Pai esse que eu tinha uma relação muito boa, mas uma relação meio afastada, sabe? Meu pai era mais bruto, então basicamente eu fui criada por ela mesmo, assim, questão de sensibilidade, né? De entender e tal. Apesar dela ter me conhecido, eu já era um pouco mais velha. Basicamente eu fui criada pelos meus avós, depois ela que completou aquela criação ali. Ela me conheceu, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Ah, mas seu pai ficou 15 anos sem molhar o biscoito? Claro que não, né? Ele tinha as candanguinhas dele da rua, mas ela mesmo que ele pegou pra poder casar. E aí eu falei que não podia, né? Desconversei. Falei, ó, isso não dá, né? Porque você é a mulher do meu pai, isso seria uma traição. Eu, adolescente curiosa, por mais que eu quisesse provar, seria uma traição. E eu, né, não faria isso com meu pai. E ela falando que não seria traição, porque ela era uma mulher e eu também. E relação de duas mulheres não era traição, que meu pai não iria se importar se ele viesse a descobrir algum dia, não sei o quê, mas que ela não ia contar, que eu também não ia, que ia dar certo, e começou a me engambelar. A princípio eu disse não,
Mas aí ela ficou insistindo dias, sabe? Todas as vezes que meu pai tava fora de casa, seja por algum compromisso do trabalho ou da igreja, ou ela também ia pra igreja, tá? Mas ela só ia pra acompanhar meu pai. Ela também não seguia muito, não. Meu pai que gostava. E aí, ela começou a insistir. Um belo dia eu fui por uma baladinha com uma amiga minha, porque já tinha 18 anos, já tinha começado a sair. E dei umas biritinhas a mais do que eu devia e acabei cedendo quando ela pulou pro meu quarto. Desde aquele dia eu descobri que eu era bi sim, porque eu gostava dos dois. Aquilo ali foi a maior aventura da minha vida e foi ótimo. Gente, eu viciei no chá da querida. Nós começamos a furenfar. Todas as vezes que o meu pai saía, que tínhamos oportunidade, que ela voltava pra casa mais cedo, que ela trabalhava. Todas as vezes a gente furenfava aquela coisa quente e maravilhosa que nós duas gostávamos. Até o dia que meu pai chegou mais cedo do compromisso que ele tinha na igreja. E a reação dele. Quando meu pai chegou, ele pegou a gente com a boca na botija. Ela nesse dia tinha falado pra ele que não ia pra missa, pra igreja, porque ela tava se sentindo mal. E ele perguntou se tinha problema ela ir, porque ele tinha compromisso lá. E ela falando que não, tava doida que ele ia, porque ela queria ficar comigo. E ele foi. Só que ele terminou o compromisso, preocupada com ela, voltou pra casa. Né? E aí ele pegou a gente com a boca na botija, né? Porque a gente não fazia nem questão de, tipo, trancar a porta, nem nada do tipo, porque a gente já sabia que quando meu pai ia, ele demorava muito, geralmente voltava de manhã. Gente, quando eu vi, eu quase fui de arrasto da minha filha. Eu sentia o meu coração saindo pela minha boca. Eu falei, meu Deus do céu, parece que eu tô numa cena de novela. Só que por incrível que pareça, o meu pai só olhou assim e falou, vocês estão se aventurando? Ela riu. Falou, estamos, amor. E ele foi pro banheiro tomar um banho. Eu fiquei bem assim em choque. Ela voltou pro quarto dela, né? Tomou um banho também e eles foram ver um filme. Meu pai realmente não considerou que aquilo fosse uma traição. Porque na cabeça dele, um relacionamento entre duas mulheres não era uma traição. Ele achou só que a gente estava se aventurando, né? Que ela tava como minha melhor amiga, que ela sempre dava essa imagem de que ela era minha melhor amiga, me ensinando coisas sobre a vida que eu não sabia. E ela meteu dessa serinha pro meu pai. O meu pai acreditou. Nisso nós continuamos com o nosso caso, né? Por um bom tempo. E quando você pensa que essa história não vai te chocar mais do que ela já chocou, o meu pai começou a perguntar se ele não poderia participar, se eu me importaria, que ele não iria encostar em mim porque isso era errado, porque ele era o meu pai, mas que ele só iria ficar assistindo, auxiliando, ou, né, ali na minha madrasta. A princípio eu falei que não, que seria estranho pra mim, não me sentiria confortável, mas a minha madrasta com o jeitinho dela me convenceu, né, porque ela tinha um jeitinho bem peculiar de convencer as pessoas de fazer o que ela queria. E aí a gente começou a se divertir os três juntos, né? Meu pai nunca me encostou de fato, mas ele tava sempre ali olhando, participando, auxiliando. E é isso, ninguém sabe, tô contando aqui pra vocês, isso já tem anos. Continuo morando com eles e a gente tá evoluindo aí no nosso caso. E eu que tatuei o nome do meu chefe e a esposa dele simplesmente viu. Eu trabalhava numa pizzaria, já tinha quase 4 anos e eu era a funcionária mais antiga dali. Então, por conta disso, o meu chefe, ele confiava muito em mim, né? Às vezes eu abria para ele confiava muito em mim para poder ficar no caixa, para fazer coisas assim que geralmente tem que ser uma pessoa de confiança. Então, assim, funcionário novo que chegava, era eu que treinava. Se eu falasse para ele que tal funcionário não estava dando conta, ele demitia. Então, a gente tinha essa relação de confiança. Só que a mulher dele morria de ciúmes. Na cabeça dela, a gente tinha um caso, porque um patrão não pode ter uma relação assim com uma funcionária. Então, assim, vez ou outra, porque ela não trabalhava lá não, sabe? Só que vez ou outra, ela ia pra lá pra ficar vigiando a gente. E ela me olhava com uma cara que, sério, gente, eu cagava de medo da mulher. Eu mal falava com ela. E ela me tratava só assim, a patadas, na ignorância. Mas aí meu chefe vinha, conversava, pedia desculpa. Ah, você sabe do jeito que ela é ciumenta, ela é complicada, mas eu preciso disso aqui. Então, tipo assim, eu meio que tentava não ligar, sabe? Porque se eu fosse dar atenção pra ela, eu
nem tava ali mais. Só pra eu te dar um exemplo de como ela me tratava, teve uma vez que tava muito corrido, porque assim, o nosso horário, a gente entrava 4 horas da tarde, só que abria 7 horas da noite. Das 4 até as 7, a gente ficava organizando as coisas. Por exemplo, picando cebola, picando calabresa, fechando caixa, esse tipo de coisa. E aí, quando abria, a gente trabalhava até meia-noite e nos finais de semana ia um pouco mais. E aí teve um dia que, quando a gente chegou para poder organizar as coisas, ele viu que tava faltando um monte de trem que era para ele ter comprado e não tinha comprado. E a gente precisava daquilo para trabalhar naquele dia. E aí ele, naquela correria, falou assim que a esposa dele tava num laboratório fazendo exame, que não ia dar tempo de pegar ela. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, se o senhor quiser, eu vou com o senhor. O senhor me deixa lá nos atacadistas, eu compro as coisas que tá precisando, o senhor pega ela, na volta o senhor passa e me pega e me deixa aqui, no caso, na pizzaria. Ele, ai, fechou, vai dar certo e tal. Eu fui com ele. Ele me deixou lá, fiquei comprando as coisas, ele foi lá e buscou ela. Quando ele volta, que eu entro no carro, a mulher olhou pra mim, fechou a cara e falou assim pra ele, a patroa sou eu. Quando você estiver precisando de ajuda, você tem que pedir é pra mim, que essa aí já tá se sentindo a dona de lá. Eu olhei pra ela assim, eu engoli seca. E eu pensei assim, bicha, se não fosse o meu chefe, que era muito bom pra mim, se eu não te agarrava pelos cabelos aqui. Então, assim, era sempre desse jeito, sabe? Nós duas era sempre assim, não dava muito certo, não. Só que parece que eu tenho um imã pra confusão. Comecei a sair com uma pessoa, né? Começou a dar certo e pá, a gente começou a namorar. E o nome do meu, que era namorado e agora é marido, é Renato. E adivinha só o nome do chefe? Renato. Aí teve um dia, tava pouco tempo que eu tava namorando com ele, a chefa tava lá e eu tava montando as caixas com uma colega. E nisso eu tava falando do meu namorado, que hoje em dia é marido, né? E o Renato, isso aqui que tem. E ela pegou e escutou. No que ela escutou, ela chegou em mim e falou assim, você tá falando o quê do meu marido? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, não, tô falando do seu marido, não, tô falando do meu namorado chama Renato. Ela deu uma gargalhada, meio que debochando da minha cara, falou assim, tá, agora você quer me convencer que você tá namorando um Renato? Você tá achando que eu tenho cara de otária? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não posso fazer nada, né, é a verdade. E a minha colega falou pra ela, falou assim, não, realmente o namorado dela chama Renato. Gente, mas vai enfiar isso na cabeça de uma mulher ciumenta. Depois disso, a bicha virou um pitbull na minha cola. Ela ia praticamente todos os dias pra lá pra ficar me vigiando. Chegou ao ponto que eu cheguei nele, né, no seu Renato, e eu falei pra ele que pra mim não tava dando mais, que eu ia sair. Só que ele não aceitava isso. Ele falava assim que de jeito nenhum, que se eu saísse de lá, ele tinha que baixar as portas, porque eu era o braço direito dele. Então eu ficava tentando relevar aquela situação por dó dele, sabe? Assim, por consideração a ele, porque também ele me ajudava demais. Tava lembrando aqui, teve até um dia que o Renato, quando a gente namorava, foi me deixar no serviço e ela tava. E eu fiz questão de chamar e apresentar ele pra ela. Olha, esse aqui é o Renato, meu namorado e tal. Gente, a mulher cagou. Tipo, sabe? Pra ela, o mundo tava tramando. Pra ela, o meu namorado também tava fingindo que era meu namorado. Tava fingindo que se chamava Renato pra poder acobertar nós dois. E a encrenca maior foi assim. Ia completar 1 ano que eu e o Renato tava namorando. E aí, ele inventou da gente fazer uma tatuagem junto de casal. Ele me chamou, né? E falou assim, vamos tatuar o nome um do outro assim no pescoço. E a gente coloca um coraçãozinho e tal. Eu falei assim, vamos, né? Que bonitinho, eu já tinha tatuagem. A gente foi lá e fez. Quando foi um dia, ela tava ajudando lá e eu tava trabalhando com um coque, né? Geralmente eu ia sempre com um coque. A mulher pegou e viu a minha tatuagem. No outro dia, quando eu cheguei no serviço, meu chefe me chamou pra conversar e falou assim, olha, Carla, primeiramente eu quero te pedir desculpa. Eu quero te falar que o que eu sempre te falo, que você é meu braço direito aqui, é verdade. Só que, infelizmente, eu vou ter que te mandar embora, porque a situação em casa não tá nada fácil, que a mulher cismou, porque cismou que nós dois tem um caso. E eu não acho nem justo com você, né? Você ter que ficar aqui provando pra ela que não tem nada comigo, provando pra ela que realmente seu namorado se chama Renato. Então, né, infelizmente, eu não queria, é contra a minha vontade, mas eu vou precisar te mandar embora. E você via que ele tava muito sem graça.
E eu, não, senhor Renato, eu entendo, né? Eu já queria sair há mais tempo, eu não saí por causa de consideração com o senhor mesmo, que o senhor me ajudou demais, mas tá tudo bem, eu entendo. E ele me mandou embora depois que eu peguei meu acerto, tudo certinho, eu não tive contato com ninguém lá, sabe? Porque eu simplesmente queria esquecer aquela mulher. E eu fico pensando, gente, como que pode a pessoa ser tão insegura assim, né? Tá certo que você tem que tomar conta do seu marido, da sua mulher, mas a esse ponto, sabe, dela achar assim que o mundo tava conspirando pra poder me ajudar a fingir que meu namorado era meu namorado, que o nome do meu namorado era Renato, só pra eu poder ter um caso com o marido dela. Olha, aí a esse nível eu não consigo entender, não. A minha irmã contou da gravidez dela no dia do meu casamento. Tem 13 anos que isso aconteceu e até hoje eu ainda tenho mágoa. Mas antes de ser julgada, deixa eu contar o contexto. Eu já morava junto com o meu marido. Quando a gente foi morar junto, a gente casou no civil. Sempre foi o meu sonho casar na igreja. Só que, na época, a gente não tinha uma condição financeira para fazer tudo que eu tinha vontade. Eu queria um casamento de princesa mesmo, com tudo que você imaginar. Então, por 5 anos, eu e meu marido, a gente se privou de ter filho, porque eu queria juntar o dinheiro para o casamento. Eu e meu marido, a gente se privou de muitas coisas, de sair, de farra, tudo porque eu queria realizar esse meu sonho. E que também era um sonho dele, não era só uma coisa da minha parte. Eu tenho essa minha irmã e tenho um irmão também. Quando eu casei, a minha irmã já era casada, tinha alguns anos, mas também não tinha filho, eu também não. E o meu irmão era solteiro. E a minha mãe, ela sempre foi louca por criança. Tanto que na época, eu lembro que uma prima nossa tinha um bebezinho assim de uns 8 meses. E a minha mãe era com ele pra cima e pra baixo. Ela trabalhava, deixava com a minha mãe pegava, saía, sabe? Minha mãe era louca em criança. E ela vivia pedindo pra gente. Eu quero um neto, eu quero um neto, eu quero um neto. E nada. Eu organizei o meu casamento, assim, tudo do jeitinho que eu queria. Vestido de noiva, mandei fazer do jeito que eu queria. A festa, eu aluguei um clube que eu sabia que não era nada barato. Mandei colocar flor até nas árvores do clube. Mandei entregar pacotinhos de arroz para os convidados para poder jogar pra gente na saída da igreja. Na festa, eu mandei fazer até aquelas torres de taça para poder coisar champanhe. Então, assim, foi tudo minimamente pensado para ser o meu dia. Contratei um fotógrafo, falei assim, ó, eu quero que você tire foto de todos os momentos, da minha saída da igreja, dos convidados, os convidados vindo me parabenizar, eu quero que você tire o máximo de foto que você conseguir. Ok, meus irmãos foram um dos padrinhos e madrinhas, os irmãos do meu marido também, obviamente. A gente se casou na igreja, até aí tudo perfeito. Uma amiga minha que cantou para eu poder entrar. Então, assim, você vê o tanto que foi tudo bem detalhado. E aí, quando eu saí ali, ainda ao cantar da minha amiga, os convidados na porta da igreja, jogou arroz, aquele negócio, a gente entrou num carro com latinha, com tudo escrito, fomos pro clube. E aí, quando a gente chegou no clube, o fotógrafo já veio tirando foto. E sabe quando você se sente especial? Era assim que eu queria. Eu queria simplesmente sentir que aquele dia era apenas meu e do meu marido. Eu queria que as atenções fossem para mim e pro meu marido. Porque eu tava ali, feito uma princesa, realizando o meu sonho. Meu marido tava vestindo como um príncipe. Eu queria simplesmente sair dali, curtir o nosso final de semana, que a gente também tinha pago pra ser a nossa lua de mel, sabe? E até aí tava sendo tudo às mil maravilhas. Depois que o fotógrafo fotografou a nossa chegada, a nossa entrada, tudo certinho, primeiro eu quis ir pros discursos para depois a gente curtir a festa, né? Onde nossos pais falavam, a gente falava, os padrinhos falavam. E aí eu fiz um mega discurso, meu marido também, nossos pais. E aí chegou a hora dos padrinhos. Primeiro seria os meus, depois seria o deles. E se mais alguém quisesse falar alguma coisa, estaria aberta ali, né? Para amigos, né? Enfim. Meu irmão falou, nada demais, quase não demorou, homem, vocês sabem do jeito que é. E aí chegou a vez da minha irmã. Minha irmã fez um discurso tão lindo que eu chorei.
que ela tinha escrito, sabe, pra mim e pro meu marido, tudo muito, assim, porque a gente sempre se deu muito bem. Não tinha nada, nunca teve nada entre a gente. E aí, antes da minha irmã finalizar aquele discurso dela, que, cara, ela não deveria ter cagado daquele jeito, ela falou assim que ela tinha uma surpresa pra mim. Ela falou assim, fica aqui que eu tenho uma surpresa pra você. E detalhe, todo esse discurso a gente fez ali na frente de todo mundo, com o microfone, todo mundo vendo, se emocionando. E aí vem a minha irmã com uma caixinha. Quando eu abro a caixinha, encontro lá dentro uma chupeta. E ela falou assim, parabéns, você vai ser titia. Na hora que eu abri, que eu vi a chupeta e ela falou assim, parabéns, você vai ser titia, a única coisa que eu vi foi um vulto, que era no caso a minha mãe, rapidamente pulando em cima da minha irmã, abraçando, chorando. Ai, eu não acredito que eu vou ser vovó. E chorava, e chorava. E aí veio todo mundo, veio o marido da minha irmã, veio meu pai, e aí primas, e aí todo mundo pra cima dela, parabenizando, e eu querendo que aquilo passasse logo, porque eu queria terminar aquele discurso pra gente curtir a festa, só que aquilo não parava, todo mundo queria vir, todo mundo queria parabenizar a minha irmã pelo fato de que tinha muitos anos que ela era casada e não tinha filho, assim como eu também estava casada há 5 anos e não tinha filho. Então assim, muita gente, a minha mãe não parava de chorar, o meu pai a comemorar, o meu pai pegou champanhe, estourou champanhe comemorando, fizeram uma festa à parte. Eu fiquei super feliz, imensamente feliz de ser tia. Mas ela tirou a minha atenção. Ela tirou o meu momento. Aquele ali era o meu momento. Eu esperei anos pelo aquele momento. E aí ela viu que eu fiquei parada e depois daquela montoeira toda, ela perguntou se eu não tinha gostado. E eu falei que sim, né? E tal. E as fotos, se você ver o álbum das fotos, existe eu, antes desse acontecimento, com um brilho, com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Dava pra ver nas fotos que eu tava realizando um sonho. E existe eu, depois desse acontecimento, murcha, sem graça, magoada. Dá pra ver nas fotos. Se você bater o olho, você vai saber qual que foi o momento depois desse acontecimento. E aí, até então, eu nunca falei pra minha irmã, até por conta da gravidez, né? Pra não interferir em nada, esperei passar aquele momento da felicidade. Enfim, deixei passar mesmo com água no coração por conta disso. E aí, quando eu engravidei, foi quando eu toquei no assunto com ela. Disse, pois é, né? Você lembra quando você anunciou a sua gravidez? Era no meu momento. Poxa, eu fiquei assim, assado. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim que nunca pensou na vida que eu teria ficado chateada porque ela tinha preparado aquela surpresa pra mim. Aquela surpresa pra mim. E eu, tipo... Hoje eu vim contar do mistério da moça que trabalhou aqui em casa. Eu moro num condomínio, tem 18 anos, nesse mesmo condomínio. E nessa época, tinha uma moça que dava faxina aqui em casa uma vez por semana, só pra poder me ajudar mesmo. E ela não trabalhava só pra mim, ela trabalhava em várias outras casas aqui no condomínio. Então, por conta disso, a gente tinha um grupo, né, de donas de casa, onde a gente falava coisas assim do tipo, sobre ela e tal. Ai, fulana, pode trocar de dia comigo, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, quando foi um dia, e assim, essa menina, ela era impecável. A faxina dela era impecável, a gente não tinha dor de cabeça com ela, com nada, sabe, com pagamento, tipo, eu, particularmente, eu sempre gostei de trabalhar assim, ó, ela trabalhou hoje, eu pagava, trabalhou amanhã, eu pagava, entendeu? E nunca tive nenhum tipo de problema, e nem as outras mulheres. Só que quando foi um dia, ela chegou aqui em casa, ao invés dela trabalhar, ela foi, arrumou um pão pra ela, até aí tudo bem, colocou uma xícara de café, até aí tudo bem, foi pro sofá, procurou alguma coisa na televisão e ficou ali. Deu 1 hora, a mulher ali, nada. Deu 2 horas, ela sentada naquele sofá. Deu 3 horas, ela sentada naquele sofá. E, tipo, ela passou o dia todo assim. No final do dia, ela simplesmente agradeceu, se despediu e foi embora. E nem pediu dinheiro e nem tinha dinheiro pra acertar também. Sabe quando você passa por uma situação que é tão fora do comum que você simplesmente não consegue ter reação? Fui eu naquele dia. Eu fiquei chocada, eu não consegui
falar nada, eu não consegui perguntar, eu simplesmente fiquei paralisada. Mandei no grupo das donas de casa ali o que tinha acontecido e 2 mulheres falaram pra mim que tinha acontecido a mesma coisa, que ela chegou na casa delas e fez exatamente igual que ela fez aqui em casa. E a gente ficou uma comentando pra outra, mas o que aconteceu? O que deu na cabeça dela? Ninguém falou nada. Bom, quando foi o próximo dia dela dar faxina aqui em casa, ela veio, trabalhou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu não consegui tocar no assunto. Tive essa dificuldade. Fiquei com vergonha, fiquei desconfortável, constrangida. Ela trabalhou normal, fez serviço dela, paguei, agradeci e ela foi embora. Já mandei logo no grupo, a fulana apareceu aqui hoje, trabalhou normalmente. No dia anterior, ela também já tinha trabalhado na casa de uma outra moça aqui do condomínio. E as outras 2 que tinham passado por isso, relatou também que ela tinha trabalhado normalmente. E ficou aquele bochicho, o que aconteceu, o que aconteceu. Nisso, uma outra dona de casa que não tinha acontecido nada, disse que perguntou pra ela, olha, eu tô sabendo que aconteceu isso na casa de fulano, o que aconteceu, você pode me falar? Aí disse que ela só falou assim, não, eu queria saber como que é ser patroa por um dia. Mas no caso não foi por um dia, né, foi por 3 dias, porque ela não fez isso só aqui em casa. Depois disso, essa mulher desapareceu. Desapareceu. E foi uma coisa muito esquisita. Primeiro, ela chega na nossa casa, age assim como se fosse uma patroa, sei lá o quê, passa o dia sem trabalhar e simplesmente vai embora. Chega na casa de outra do mesmo jeito, a mulher levanta da casa dela para trabalhar, chega no serviço e faz simplesmente isso e depois some. E a gente ficou todo mundo encucado. O que aconteceu com a mulher? Gente, a mulher não deu uma satisfação, não ligou, não mandou uma mensagem. E depois de uns dias assim, a gente nessa curiosidade, nesse mistério, uma moça do grupo, que ela também trabalhava para ela, se lembrou que ela tinha um número da irmã dela numa agenda. Ela falou assim que um dia ela tinha passado mal lá, pegou o número da irmã dela e falou assim que queria deixar registrado por um caso de emergência ela ter alguém para ligar, né? Porque como ela tinha passado mal naquele dia, ela ficou preocupada. Daí, uma das de nós que tinha acontecido aquele fato falou assim, passa para mim que eu quero mandar mensagem para ela. E ela pegou e mandou. Então, fulana sumiu, nunca mais apareceu aqui em casa, não apareceu na casa de ninguém. O que aconteceu? Ela tá bem. E a irmã dela falou o seguinte, é que a minha irmã ganhou um prêmio na loteria e abriu um negócio próprio. Ela não vai trabalhar, fazer faxina mais. Ela não vai trabalhar, né, para terceiros mais. Agora ela só vai trabalhar para ela junto com o marido dela. Essa menina não relatou o valor, não relatou o empreendimento que ela tinha aberto lá. Todas nós ficamos muito felizes, afinal, a menina merecia demais. Mas o ponto é que tudo aconteceu de uma forma muito esquisita. E o que a gente ficou em dúvida é se, quando ela fez aquilo de ficar só sentada, não trabalhar, será que ela já tinha ganhado na loteria? E se sim, qual que foi a intenção dela com aquilo? Será se foi testar se por acaso ela tinha vocação para ser patroa, uma coisa assim?